Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de gerenciamento de dados para a web. Hoje nós vamos estar dando continuação ao assunto que nós começamos na última aula, que é falando sobre o DOM. Então hoje na última aula nós aprendemos a navegar no DOM e hoje nós vamos ver como que a gente pode manipular o DOM. E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui usando HTML e a mesma ideia vai servir também para o XML, tá? Vou mostrar com o HTML, porque quando a gente modifica o HTML, a gente já vê o resultado no navegador, talvez fique mais simples para entender. Mas é a mesma ideia com o XML. Então, vamos lá. Alterar o valor de um elemento. Isso aqui nós já até conversamos na última aula, né, que é mexer no Node Value. Lembre lá que o Node Value é tanto leitura quanto escrita, eu consigo modificar. Então, por exemplo, supondo que tem uma tag chamada mensagem, essa tag tem um ID e aqui dentro tem um conteúdo à la mundo, né, um nó do tipo texto. Então, não é possível mudar o valor do elemento mensagem. Lembre-se que o Node Value da mensagem é indefinido, ele não tem, então a gente não consegue mexer nisso. Então, o que a gente vai ter? Minto, né? Indefinido não, se não me falha a memória... Não, é indefinido, sim, né? Aí é preciso pegar o nó texto, filho da mensagem, então eu não vou pegar aqui a mensagem, eu vou pegar este nó texto e aí mudar o Node Value dele. Isso a gente até comentou em outra aula, né? Comentamos lá na última aula. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu até fazer uma alteração. Deixa eu colocar um ID nesse cara aqui. ID, será? Eu escrevi um códigozinho aqui, HTML, mesma ideia vai servir para o XML. Tem um body, tem uma div, dentro da div tem 3 parágrafos, sendo que esse aqui eu coloquei o IDP. Se eu pegar aqui, deixa eu atualizar a página. Se eu pegar aqui e falar aqui document.getElementById.p, eu estou falando do primeiro parágrafo. Tá? Então, eu vou colocar esse parágrafo numa variável, por exemplo, variável x. Então, o parágrafo está aqui na variável x. Se eu falar x.nodeValue, lembre-se que a gente não tem isso aqui. Está nulo, tá? Não existe. NodeName tem, né? Só que NodeName é somente leitura e é o nome da tag. No caso aqui, a tag parágrafo. E o que eu preciso fazer, então, se eu quero modificar esse filho 1 aqui? Então, eu vou pegar o filho, que eu vou chamar aqui de f. Então, x.first child, vou pegar o primeiro filho e colocar na variável f. Então, f é um nó texto, né? Então, se a gente observar ali, f é um nó texto. E com f, eu consigo mudar o node value dele. Né? Então, aqui pode colocar, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa string, tá? E aí eu modifico aqui. É mais ou menos a mesma ideia, pessoal, que se faz com inner HTML. Só que quando eu vou trabalhar, por exemplo, com XML no lado do servidor, lá com Java, não existe inner HTML. Eu tenho que trabalhar dessa forma aqui. Então já é bom que a gente conheça essas propriedades, os métodos que nós temos aqui, porque são os mesmos que nós vamos usar lá com Java. Lógico, vai ter as diferenças, né? Java é uma linguagem fortemente tipada, JavaScript não. Então tem algumas diferenças. Mas são as mesmas propriedades, os mesmos métodos. Então nós vamos estudar aqui e na hora que chegar lá já está muito mais fácil. Sim, então é isso aqui, né, que eu quis mostrar. Vamos continuar. Posso também alterar o valor de um atributo. Então, atributos, assim como os elementos e assim como textos, são nós. E aí, diferente dos elementos, os atributos têm node value, assim como o nó texto tem node value. Né? Deixa eu fazer o seguinte aqui já para ficar mais fácil ainda de entender. Vamos colocar um Ctrl N aqui, vou salvar, dar um Ctrl S, vou colocar ele como estilo.css. Aqui eu vou colocar um estilo uma classe chamada verde, que vai ter aqui um color green, e uma outra classe chamada azul, que vai ter aqui um color blue. Então vou ter duas classes. Se eu vier aqui e falar que a classe desse cara é verde, então a fonte vai ficar verde, né?
Opa, não ficou... faltou ligar, né? Esqueci. Então, vamos colocar aqui o link, help, style sheet. E o href. Pronto, salvei. Opa, não ficou ainda não, escrevi errado, né? Deixa eu ver, estilo.css. Aqui, né? Faltou um meio. Pronto. E se eu colocar aqui a classe como azul, fica aqui azul. Vamos modificar isso aqui, vou tirar, vou deixar sem classe. E aí nós conseguimos definir um atributo. Conseguimos modificar, alterar o valor de um atributo de duas formas. Eu posso utilizar o setAttribute ou atribuindo um valor para a propriedade nodeValue do atributo. Então, tem essas duas propriedades. Vamos ver elas aqui. Vou pegar aqui um parágrafo. Deixa eu pressionar F5 aqui para carregar. Vou pegar aqui um parágrafo, vou chamar aqui de P, document, ponto. Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui. Mais fácil para vocês verem. Aqui, pessoal, só pressiona F12, tá? Pressiona F12, você consegue ver aqui o console. Então, falar aqui de P, recebe o documento, ponto. Get element by ID, o ID desse cara é P. O ID desse cara aqui é P. E aí eu guardei na variável P. Aí eu posso falar aqui, então, trabalhando com Doom, tá, pessoal? Porque, lógico, você pode vir aqui, p.style, e modificar o estilo e tal. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão do Doom. Então, p.setAttribute, e aí eu vou definir o atributo class, e esse atributo vai ser verde. Então, essa é uma das possibilidades. Tá? Outra possibilidade, pressionar F5 aqui, seria pegar aqui o parágrafo, aí eu vou pegar vou criar um nó, mas aqui não vai, da forma como eu fiz, não vai dar para ser feito. Aqui eu vou ter que modificar, deixa eu fazer aqui, deixa eu já colocar o class dele aqui, e o class dele aqui vai ser azul. Pronto, então ele já está azul. Peguei o parágrafo. Com o parágrafo, eu consigo verificar aqui o attributes. E lembre lá que o attributes é uma coleção, um array. Opa, deixa eu ver aqui que eu errei. É um array. Na verdade, não é nem um array, é um mapa named node map. É um mapa nomeado. E aí, nesse mapa, eu tenho o ID e tenho a classe. Então, dá para eu pegar aqui o attributes no índice 1, por exemplo, e eu tenho a classe. O atributo no índice 0, e eu tenho o ID. Ou então dá até para usar o nome dele aqui, aqui com... Opa, ficou errado. Ficou errado que eu troquei. Dá para usar o nome aqui no JavaScript. Tá. Então, tem nesse atributos aqui, por exemplo, atributos no índice 1, que é a classe que eu quero modificar. Ou então eu poderia colocar o class aqui. Aí eu posso falar, aí este cara aqui é um atributo. Opa, peraí, errei. Não é esse, eu quero a classe. Então esse cara aqui é um objeto, um nó, e é um nó do tipo atributo. Se nós observarmos aqui o node type, está igual a 2, é um nó do tipo atributo. Então, com esse nó do tipo atributo, eu consigo modificar um node value dele. Se eu observar o node name é classe. O node name está aí, classe. Mas o node value, por enquanto, está azul, e eu posso atribuir um valor para ele e colocar aqui verde. E aí, o valor aqui foi modificado. Tá? Então, tem essas duas propriedades, usando setAttribute, ou atribuindo um valor para a propriedade nodeValue do atributo. Aí tem também aqui o método setAttribute. Se o atributo não existir, ele vai ser criado. Então, se eu utilizar setAttribute,
Ah não, porque eu já atualizei a página. Mas se eu utilizar setAttribute e o ID, por exemplo, não existir, ele é criado. Se ele já existir, o valor dele vai ser modificado. Então sobrescreve o valor. Diferente dessa outra forma, né? Usando aqui o nodeValue, já tinha que existir ele aqui. Tem outras formas de criar também um atributo, a gente vai ver daqui a pouco. A propriedade nodeValue é o valor do atributo, isto é, se o nó for do tipo atributo, aí mudar o valor de nodeValue muda o valor do atributo, que foi o que nós fizemos ainda agora, né? Então eu pego o elemento, aí pego, aqui está usando getAttributeNode, e aqui nesse exemplo eu usei essa sintaxe de colchete aqui. No JavaScript eu posso usar isso, na verdade, com índice eu posso usar. No JavaScript eu posso usar isso aqui, passando a string, mas no Java não, tá? Então eu tenho que usar getAttributeNode. Aí eu pego o nó e depois pego e digo nodeValue e passo o novo valor que eu quero. A propriedade nodeValue muda o valor do atributo que já existe. Como que eu posso remover um elemento? Tá? Quem remove, pessoal, é sempre o pai. Por isso que aqui é remover um elemento filho. Então o método remove_tilde vai remover um nó específico. Quando o nó é removido, todos os seus filhos são removidos juntos. Aqui tem um exemplozinho. Então pego aqui o elemento com ID, e aí pode falar aqui, ó, document, getElementById, pegou o cara que tem IDM, que é essa mensagem. E aí, remove_tilde e manda remover a mensagem. Supondo que pai é o pai dessa mensagem aqui. Tá? Ó, nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, o pai é aqui a div. E aí a div pode remover qualquer um de seus filhos. Né? Ou, por exemplo, o body é o pai da div. O body pode remover a div. Tá? Outra coisa, pessoal, aqui eu coloquei filho 1, mas lembre-se que esse aqui não é o primeiro filho, tá? O primeiro filho é esse nó texto bem aqui. Aí o segundo filho, aí vem o parágrafo. O terceiro filho, este nó texto aqui e assim por diante. Então, vamos pegar o pai e tentar remover este parágrafo aqui. Só para vocês observarem. Então, vou pressionar aqui F5. Vou falar aqui que eu tenho o pai, vai ser o document.getElementById, e eu vou pegar o cara que tem ID pai. Aí o filho vai ser document.getElementById P, que é o filho. Esse cara aqui tem ID P. E aí o pai pode remover um filho. E aí pronto, foi removido. Tá? E isso acontece também, a mesma ideia com o XML. Tá? Se a gente observar aqui o código, aqui no inspetor, aqui dentro da div, observa, eu só tenho o P2 e o P3, aquele filho 1 foi removido. Beleza, vamos continuar aqui. Ó, e se eu quiser que o próprio elemento se remova? Não tem como, é sempre o pai que remove. Mas o elemento, ele tem o parent node. E aí dá para, por exemplo, que a mensagem acessa o pai, que chama o remove_tilde, que remove a própria mensagem. Ó, vamos voltar aqui, pressionar aqui F5. Eu posso falar aqui que o filho, né, que é o P, vamos chamar de filho, recebe document.getElementById P. Então, peguei aquele cara que tem um ID P, o parágrafo que tem um ID P. Se eu falar filho.parent_node, eu estou falando do elemento pai, do filho. Quem que é o pai desse filho? Se o filho é esse cara aqui, o cara que tem um ID P, então é esse parágrafo aqui, o pai dele é essa div aqui. Então, se eu falar parent_node, eu estou falando da div que tem o ID pai. Aí, eu posso falar isso aqui, remove_tilde, e mandar remover o próprio filho.
Então, filho chama o pai, eu chamo o pai, não, acessa, né, a propriedade pai, que chama o método removeChild e passa como parâmetro o filho. Aí pronto, removi o filho 1 da mesma forma. Para remover um nó texto. Remover um nó texto, pessoal, é a mesma ideia, tá? O pai chama o removeChild e remove o filho. Só que aí tem uma outra possibilidade, que é, ao invés de remover o nó, eu simplesmente limpar o texto. Tá? Então, o método removeChild pode ser utilizado para remover um nó. Então, aqui tem um exemplozinho, a mensagem com IDM, olá mundo, é o nó texto que tem aqui. Pego utilizando o IDM e guardo aqui na variável mains. Aí, mains.firstChild, que só tem um filho, é o primeiro, é o último, é o único filho, guarda aqui na variável texto. Aí o pai, que é a mensagem, chama o removeChild, remove aqui o texto. Outra alternativa é simplesmente limpar o nó texto. Então, eu vou chamar aqui, pegar o node value do nó texto e atribuir a string vazia. Isso aqui é diferente. Deixa eu abrir aqui um editor de imagem. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Supondo este exemplo aqui, tá? Então, eu tenho aqui a mensagem. Então, eu tenho aqui um nó, que é o nó mensagem, e um nó texto aqui. Aqui é o nó mensagem. E aqui é um nó texto, que tem o texto. Tem o texto não, tem o node value igual a. Olá mundo, vou deixar assim. Então, e esse cara aqui. Esse cara aqui é um nó do tipo elemento. Esse cara aqui é um nó do tipo texto. Esse cara aqui é pai deste nó texto aqui. É isso que nós temos aqui nesse trechinho aqui. Né? Aí esse nó texto, dentre as diversas propriedades que ele tem, uma delas é o node value. Se eu vier aqui falar aqui, por exemplo, que a mensagem vai remover o filho texto, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui e removendo todo esse nó texto. É isso que está sendo feito. Remove o nó inteiro com removeChild. Remove o nó inteiro. Já aqui nesse exemplo de baixo, não, estou simplesmente modificando a propriedade node value. Então o que acontece com este exemplo aqui de baixo? Eu estou vindo aqui na propriedade node value e falando que aqui vai passar a ser a string vazia. Isto é, abre e fecha aspas, string vazia. São coisas diferentes, pessoal. Então, depende do que você vai querer. Por exemplo, se eu estou lá numa página HTML e quero simplesmente apagar o texto, para o usuário não ver o texto, em outro determinado momento eu vou modificar esse texto e colocar outro texto. É muito mais fácil simplesmente mexer no node value e deixar a string vazia. No outro momento, quando precisar mostrar o novo texto, atribui aqui novamente o novo texto para o node value. Agora, se eu remover o nó em outro momento eu precisar novamente, eu tenho que criar o nó, falar que o nó é filho da mensagem e também atribuir um valor para o node value dele aqui. Nós vamos ver mais para frente como é que a gente faz para criar nós e atribuir como filho. Mas vai dar muito mais trabalho, tá? Então depende do que você vai querer. Esse aqui vai remover todo o nó, esse aqui não. Só estou mexendo na string, na propriedade node value do nó. Vamos aqui continuar. Remover o atributo. Eu posso remover o atributo pelo nome ou remover o atributo pelo próprio atributo, tá? Remover o atributo pelo nó atributo. Então vamos ver qual que vai ser a diferença. O método removeAttribute remove um atributo utilizando seu nome. Então eu tenho aqui a mensagem, que tem a IDM, pego ela aqui, guardo na variável mains, então document.getElementByIdM, peguei a mensagem e guardei na variável mains. Se eu falar mains.removeAttribute e passar o ID, eu estou removendo este nó aqui. Lógico que a gente não vai remover o ID, porque provavelmente a gente vai precisar do ID, mas para algum outro problema eu posso remover aí qualquer outro atributo. E aqui eu vou remover o atributo pelo nó atributo, que é um pouquinho diferente. Então aqui eu tenho a mensagem
que é pegou aqui tá referenciando esse cara aqui, a mensagem. Aí vou pegar o atributo como mens.getAttributeNode, vou obter um nó atributo e fala qual que é o atributo. Então, aqui na variável atributo, eu tenho um nó atributo, ele está referenciando um nó atributo. Aí eu falo mens, a mensagem, remove attribute node e passo o atributo como parâmetro. E aí, qual que você vai utilizar? Essa forma aqui, remove attribute node, ou essa forma anterior, remove attribute? Depende, cada caso é um caso. É bom que a gente conheça as duas formas. No geral, essa forma é mais simples, mas dependendo do caso, eu posso utilizar isso aqui também. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó, aqui, esse parágrafo aqui tem o atributo class. Vamos remover esse atributo class. Então eu vou falar aqui. Vamos falar isso aqui. Não, deixa eu colocar em vez de filho, colocar p. p.document getElement by id p. Então, Então a variável p representa um parágrafo, né? Está referenciando lá o elemento parágrafo. Se eu falar p.remove attribute, eu vou remover um atributo. Qual atributo que eu quero remover? O atributo class. Aqui nós podemos observar. Ó, nós temos os dois atributos, o id e o class. E aí nós vamos remover o class. Então, remove attribute, pressionei Enter, observe que aqui ele já não tem mais o estilo, e aqui ó, só tem o atributo id. E a outra possibilidade, pressionar aqui F5, recarregar a página. A outra possibilidade é, eu pego o atributo, então vou dizer aqui, atributo. Então eu vou falar p.getAttributeNode. Vou pegar um nó atributo. Qual o atributo que eu quero? O atributo class. Então, a variável atributo agora está referenciando um nó atributo, tá? Com todas as suas propriedades e tal. Aí eu posso falar aqui, então, p.remove attributeNode e passo qual que é o atributo que eu quero remover. E aí, da mesma forma, observe que aqui está com o estilo, está azul, aqui tem a classe, então vamos remover isso no atributo. Observe, o estilo saiu, porque não tem mais a classe, e aqui eu só tenho o id. Continuando, agora vamos ver como nós podemos criar novos elementos. Né? Para criar um elemento, pessoal, eu vou utilizar o createElement. E aí eu especifico qual que é o nó, qual que é o novo elemento que eu quero criar. Então, supondo aqui nos nossos exemplos que é HTML, posso criar uma tag qualquer, tag B, tag P, tag div, article, qualquer tag eu consigo criar. Então, createElement cria um novo elemento. Mas esse novo elemento, pessoal, ele não está na árvore de documentos do Doom. Eu crio um outro elemento, ele está na memória RAM, está consumindo recurso, mas não está inserido na árvore. Para mim criar um nó texto, create text node, e aí eu crio um nó texto. Na mesma ideia. Aqui eu crio um nó, mas é um nó do tipo elemento. Aqui eu vou criar um nó, mas é um nó do tipo texto. E aí você já passa aqui o node value que o nó vai ter. Tá? Aqui, ó, quando eu uso create element, esse novo aqui é o node name que esse elemento vai ter. Já aqui com create text node, esse cara aqui vai ser o node value, tá? Desse nó texto aqui. E da mesma forma, criei o nó não significa que o nó foi inserido na árvore de elementos, tá? Somente criei, está na memória RAM, mas não foi inserido na árvore, não foi inserido no Doom. Para criar um novo atributo, usa o método createAttribute. Aí para criar um novo atributo, pessoal, lembre-se lá, anteriormente que nós já vimos, que nós temos o setAttribute. É possível utilizar o setAttribute também, tá? Eu não mostrei exemplos disso aqui, pessoal, mais para frente eu mostro depois que a gente vê o append charge, aí eu volto aqui e mostro como é que eu crio elemento e crio nó texto também. Ó, atributos. Eu tenho duas possibilidades, né? Uma possibilidade é utilizar o setAttribute, que nós já vimos. Outra possibilidade é criar um atributo, então eu digo aqui, ó, create attribute. E outra coisa, quem cria, né? Quem cria elemento, quem cria nó texto,
Quem cria atributo é sempre o documento. Tá? Então, supondo os exemplos que nós vimos em outras aulas, esse XML-doc é o retorno lá do parse, né, quando eu faço o parse do XML. Se eu estiver trabalhando com HTML, vai ser o document. Tá? Então, quem cria alguma coisa é sempre o meu documento. Tá? Um nó, por exemplo, um nó elemento, ele não consegue criar outro elemento. Sempre quem vai criar é o documento. Então, supondo que a XML, então eu guardo eu tenho uma variável XML-doc ou documento no HTML, aí eu vou falar create attribute, crio um novo atributo e aqui eu passo o node name desse novo atributo. Né? Faltou aqui fechar aspas. Aí criei, guardei na variável novo atributo. Depois eu preciso especificar o node value, né? Então atribuo aqui o node value. E aí depois eu tenho algum determinado elemento, um elemento qualquer, né? E aí para esse elemento eu digo set attribute node e coloco atributo. Então, por exemplo, aqui eu crio um elemento. Vamos supor aqui, novo elemento. Aqui eu iria falar novo elemento, ponto, set attribute node, e aí passar o atributo aqui. Ou então eu simplesmente uso o set attribute. Vamos utilizar essa forma aqui, o create attribute, para vocês observarem como é que funciona. Então, vou pressionar aqui F5. Vou falar aqui, vou remover, vou tirar essa classe daqui. Isso aí, vou pegar o parágrafo, aí eu digo document, ponto, create attribute, create attribute, e aí eu vou criar o atributo class. Opa, faltou uma coisa, tem que guardar numa variável, né? Guardar aqui na variável at. Vou chamar só de at. Então guardei isso na variável at. Esse at já é um nó do tipo atributo. Observa aqui que o tipo dele é 2. Então já é um nó. Então aqui eu tenho o P é um nó do tipo elemento e o AT é um nó do tipo atributo. Esse atributo não tem ainda o node value. O node value dele está vazio. Ó. Se a gente observar aqui, ó, o node value dele está vazio, não tem nada. Então vamos definir o node value. Então vem aqui at.node value, recebe, por exemplo, o verde. Aí agora eu posso falar p.set attribute node, set attribute node, isso, né? Isso, set attribute node. Aí passo o at como parâmetro e eu estou inserindo esse at como atributo do p. E aí, observa aqui, já ficou verde. Tá? Ou set attribute é aquilo que a gente já viu em outros exemplos. Criar um nó do tipo seData. Então, é a mesma ideia, tá? A mesma ideia que a gente tem aqui, ó. Aqui eu create element, cria um elemento. Create text node, cria um nó do tipo texto. Create attribute, cria um nó do tipo atributo. Create seData section, cria um nó do tipo seData. Lembre lá que seData são um nó onde o conteúdo que fica dentro, o parser, o interpretador, não vai analisar. Então você consegue inserir texto com erro comercial, menor que, e assim por diante. Isso, continuando. Create comment, para criar um comentário. Então também é a mesma ideia, se eu quero criar um comentário, create comment. E sempre quem está criando isso, todos esses creates, é o documento. Depois, então primeiro você vem e cria os elementos. Né? Então cria um comentário, um seData, cria um nó texto, cria um elemento e assim por diante. Depois que esses elementos forem criados, aí você vai adicionar eles na árvore de nós. Né? Então, criar um elemento ou um atributo não significa que ele faz parte da árvore de documento. Ó, se você observar aqui, quando eu criei este AT, criei ele já está consumindo memória, mas ele não está na árvore de documentos.
né? Ele só vai fazer parte da árvore quando eu inserir ele na árvore de documentos. O P já estava na árvore de documentos, né? O P já estava aqui, né? Aí, quando eu falo setAttribute_node, aí sim eu estou pegando um AT e inserindo ele como um atributo do P, consequentemente ele passa a fazer parte dessa árvore de documento. E se eu crio um nó, crio um elemento ou crio um atributo, ele ainda não está na árvore de documentos. Tá? Então, após criar o elemento ou atributo, é preciso inseri-lo na árvore de documento. Como que a gente vai fazer isso? Uma das possibilidades é utilizar o método append_child do NoPy, né? Então, o NoPy vai inserir um filho. Então, esse método ele adiciona um novo nó como filho de um nó já existente. Isso aqui para nó do tipo elemento, nó do tipo texto, tá? Nó do tipo comentário, mas não atributo. Tá? Atributo é aquele outro que a gente já viu. Então, por exemplo, cria um novo elemento, depois um determinado elemento pai vai anexar o filho, vai anexar esse novo filho. Tá? Vamos ver lá? Pressionar aqui F5. Então, a variável P é aquele parágrafo que a gente já tem lá no HTML, já está feito. Aí vamos criar um novo elemento aqui. Vamos criar, por exemplo, a tag B. Então, document.createElement e aí eu vou criar a tag B. Aqui é um nome de variável, tá, pessoal? Um nome qualquer. Não necessariamente precisa ser esse mesmo nome aqui da tag, não. É um nome qualquer. Então, criar a tag B. Aí agora vamos criar também uma tag, um nó texto, perdão. Então vamos chamar de T aqui, document.createTextNode. E aí vamos criar aqui um olá mundo. Criei. Então o B está na memória RAM, mas não está na árvore de documentos. E a mesma coisa o T. Agora vamos falar que o T é filho de B. Então, b.append child T. Ou seja, o B vai ser pai do T. Então, se eu observar aqui a tag B, deixa eu observar ele aqui, deixa eu aumentar aqui. Ó, se eu pegar a tag B, eu vou ver que ela tem filhos. Ó, tem aqui os filhos. Opa, perdão, aqui, child nodes. E quantos filhos ela tem? Somente um. Qual que é esse filho? Aquele no texto lá que está o Olá Mundo. Tá? Só que apesar de a gente já ter inserido, o B ainda não faz parte da árvore de documentos. Tanto é que a gente nem enxerga ele aqui. Né? Então, aqui, por exemplo, eu vou inserir ele como filho do P. Vou inserir ele como aqui, filho do P. Por enquanto, o P só tem um nó texto como filho. Então, eu vou vir aqui, falar p.append child, anexar um filho. Qual filho é esse? O filho B. Eu observo aqui, por enquanto, só está filho 1. Vou pressionar Enter. Já está o Olá Mundo lá na frente. Se eu vim aqui no inspecionar elemento, dentro do P, eu tenho um nó texto. E na sequência tem a tag B. E tudo isso que eu estou mostrando com HTML, pessoal, volta a repetir. Vale para o XML. Sempre que eu uso append child, pessoal, ele é inserido como último filho. Então ele vem como último filho daquele determinado pai. Então, aqui tem um exemplo, criou um elemento, criou um nó texto e anexou, tá? A mesma ideia que eu fiz, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ó, aí, por exemplo, aqui sempre é inserido como último filho. Então a tag B vai vir como último filho da tag P. Né? Então usando append child, não tem como esse cara vir antes. E se eu quero que esse B seja inserido antes desse nó texto aqui, filho 1? Aí eu posso usar o insert before. Tá? Então, para adicionar nó antes de algum determinado irmão, eu vou usar o insert before. Por exemplo, cria-se um novo elemento. Aí eu pego o antigo elemento,
que vai ser um irmão. E aí eu vou dizer, ó, pi insert before, o novo elemento antes do antigo elemento. Esse antigo elemento é um irmão, então esse antigo elemento tem que ser filho do pai, e o novo elemento vai ser inserido também como filho do pai, mas antes do irmão, tá? Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Pressionar aqui F5 para recarregar. Aí vou fazer a mesma ideia que a gente fez anteriormente. Vou pegar aqui o P, vou criar o B e vou criar o T. Aí eu vou falar que o B, ponto, append, child. Então, P vai ser pai do T. Beleza. Então, o que eu quero agora? Eu quero inserir antes desse nó texto aqui, filho 1. Tá? Então, eu quero inserir esse B antes desse cara aqui. Então, vamos pegar ele aqui. O P representa o parágrafo. Aí eu vou falar ponto first child. Vou falar first child porque só tem um filho, então ele pode ser last também, né? Então, eu vou colocar aqui F1 de filho 1. Então, esse é o irmão 1, tá? Aí eu posso falar p.insert before. E aí eu vou colocar primeiro o novo elemento, que eu chamei de B, e depois o antigo elemento, que é o irmão, que eu chamei de F1. Aí eu vou pressionar Enter. E observa, o Olá Mundo foi inserido antes do filho 1. Se eu vier aqui no inspecionar elemento, observa, é filho de P, mas veio antes do nó texto filho 1. Okay. Continuando. Aqui, pessoal, existe esse insert data, mas é para inserir um texto, né? Então eu vou pegar um nó texto e inserir um novo texto dentro desse nó texto. Dá para fazer com insert data ou dá para utilizar as funções normais, as funções que você já conhece de manipulação de string. Tá? Então é só mais uma alternativa. O que esse cara vai fazer? Insert data recebe o índice e também o novo texto. Aí a partir desse índice vai ser inserido esse novo texto. E o texto antigo vai ser tipo empurrado para frente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho lá Olá Mundo e vamos supor que o Olá Mundo está colado, está junto. Aí eu quero inserir um espaço. Então eu tenho um Olá, que tem 3 caracteres, então aqui eu vou pôr 3 a partir do terceiro índice, e aí aqui eu coloco o espaço. Vamos ver esse exemplo? Deixa eu até modificar aqui, ó. Vou chamar aqui de Olá Mundo. Assim, tudo junto e emendado. Então, vou pressionar aqui F12, para o console. Então, peguei o parágrafo, aí P ponto. Aí, eu não vou fazer insert data para o P. Por quê? Porque o P é um nó do tipo elemento. E eu não faço isso para o P, eu vou fazer isso para o nó do tipo texto. Então, eu vou pegar o primeiro filho dele, que aí sim é um nó do tipo texto, o primeiro filho do parágrafo. Aí, para esse cara, eu digo insert data. E aí, lembre-se que string eu começo a contar no índice 0, né? Índice 0, índice 1, índice 2. Aqui é aqui seria o índice 3. Nessa posição, na posição 3, eu quero inserir um espaço. E aí, tudo isso aqui é jogado para frente. Pronto. Já tem um espaço aqui. Então é isso que o insert data faz. Aí volta a repetir. Dá para usar insert data, ou você vai lá, pega o node velho, manipula com as funções de manipular string que tem no JavaScript e pronto. É só mais uma possibilidade. Aí agora aqui para trocar os elementos. Mas antes de eu falar de trocar elemento, deixa eu já mostrar como é que troca o texto. Aqui. Né? Replace data. Replace data é também a mesma ideia lá do insert before, só que insert data. O insert data insere um texto, o replace data troca um texto. Então eu vou especificar o índice onde vai começar, quantos caracteres vão ser substituídos, vão ser apagados, e o novo
texto aqui que eu vou inserir. Então, por exemplo, aqui está Olá Mundo, e vamos falar, não, eu não quero Olá Mundo, eu quero trocar por Olá Planeta. Então eu posso falar assim, replace data. Então a partir do índice 4, né, que começa aqui o M, então ó, 0, 1, 2, 3, aí aqui o M, 4. Então a partir do 4, eu vou trocar, eu vou apagar 1, 2, 3, 4, 5 caracteres e vou substituir isso por planeta. Então tá aí, ao invés de Olá Mundo, agora tá Olá Planeta. Então é isso que o replace data vai fazer. Vamos voltar aqui. Então, o insert data nós já falamos. Aí trocar elementos. O método replace tilde é usado para trocar um nó por outro. Então eu vou criar um novo filho e posso substituir por um antigo filho. Vamos fazer aqui um novo filho que ainda não é filho, né? Vai ser filho a partir de agora, né? Eu crio um novo elemento. Então, vou voltar aqui, F5. Vou criar um novo elemento aqui. Deixa eu já pegar o parágrafo. Peguei o parágrafo. Vou criar um novo elemento. Então, vou dizer aqui A recebe document, ponto. Document, ponto. Create element. Vou criar um article. Aí vou criar um texto também, document.create text node. Create text node. Olá, artigo. Vou falar que o A é pai, então append tilde do T. E vou substituir. Tá? Eu vou pegar... Aqui eu tenho essa div. Aqui eu tenho essa div. Deixa eu aumentar aqui. Opa. Aqui eu tenho a div com id pai. Aí aqui eu tenho esse parágrafo com id p, que eu peguei ele, né? Estou com ele. Eu vou trocar este parágrafo pelo artigo que eu acabei de criar. Então eu vou pegar o elemento pai. Observe aqui, quem troca é o elemento pai. O elemento pai que eu chamo replace. Então eu vou dizer assim, pai recebe document, ponto, get element by id pai. Lembre-se que o pai é a minha div, né? E aí eu estou chamando aqui de pai mesmo. Então eu vou dizer pai.replace tilde. Então eu vou substituir. Aí eu vou passar como parâmetro aqui o novo filho, que é o A, e ele vai substituir o parágrafo antigo, que é o P. E está aqui, ó, olá artigo. Se eu voltar aqui, eu já não tenho mais aquele primeiro parágrafo, agora eu tenho um artigo. Então isso é o que o replace tilde faz. Troca um pelo outro. Aí esse aqui nós já vimos. Clonar um nó é fazer uma cópia, tá? Esse é o clone. O método clone_node faz uma cópia de um nó específico. Aí ele espera como parâmetro um valor booleano. Se o parâmetro for true, ele vai clonar também todos os nós, todos os atributos e filhos também vão ser clonados. Então se aqui for falso, não vai pegar os filhos. Se for true, sim, pega tudo, né? Os filhos, tudo que tem dentro. Então, por exemplo, você clonar a div pai e vai pegar com os 3 parágrafos que tem lá dentro. Isso, e aí a gente fecha por enquanto aqui. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Pressionar aqui, deixa eu voltar aqui, pressionar F5. Deixa eu trocar esse texto aqui, deixar aqui o filho 1 mesmo. Filho 1. Então o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou pegar aqui o pai,
e vou clonar esse cara aqui. E depois eu insiro ele dentro do body. E aí a gente vai ter duas divs. Deixa eu já até aproveitar a div. Deixa assim mesmo. Então vamos clonar e nós vamos ter duas disso aqui. Tirar um pouco esse zoom. Então eu vou ter aqui o pai, recebe, document.getElementById pai. Aí eu vou fazer uma cópia. Então eu pego o elemento e chamo clone node. Então eu vou falar aqui cópia recebe o pai ponto clone node. E aí eu passo true aqui para falar, ó, eu quero que clone a div com todos os filhos dela, com todos os parágrafos que tem lá dentro. Aí, esse cara aqui está na memória RAM, mas não está ainda na árvore de elementos. Né? Então agora eu vou pegar o body. Para pegar o body, pessoal, tem várias possibilidades. Uma delas é falar pai.parent node. Quem é o pai do pai? Né? Então a div, que tem a id pai, é essa aqui. Quem é o pai dela? O body. E aí no body, eu posso dizer append tilde, vou anexar um filho. Qual filho? A cópia. E aí já tem aqui, ó. Se eu voltar aqui no inspetor de elementos, nós vamos ter duas divs exatamente iguais. Né? Tudo clonado. Inclusive com o mesmo ID aqui, que já ficou errado, né? Mas consegui clonar. Vamos fazer um exemplozinho para a gente melhorar isso aqui e eu já deixar um exercício para vocês. Ó, pessoal, vamos fazer um exemplo que vai ser o seguinte. Deixa eu ver. Vou tirar isso daqui. Aí vou colocar aqui uma UL. E essa UL vai ter um ID, que é a lista. Fica mais fácil a gente trabalhar com ID, né? Porque eu uso só simplesmente getElementById. Outra coisa, pessoal, no JavaScript nós temos o query selector, né? Por exemplo, document.query selector e selectoral. E aí dá para utilizar, tipo, eu quero pegar o cara que tem um ID pai. Dá para usar isso aqui, né? Mas esse query selector não faz parte do DOM. Funciona no navegador, faz parte do JavaScript. Se precisar usar, pode usar, não tem problema. Mas saiba que não faz parte da API do DOM. Então, quando a gente vai trabalhar com Java, nós não temos ele, tá? Mas aqui no JavaScript, no navegador, não tem problema. Aí eu vou ter uma lista, aqui eu vou ter um input type text. Vou dar ID para ele também, de caixa texto, cx texto, caixa de texto. E vou ter um input type button e vai ter um ID bt botão. Aí o que eu vou fazer? O usuário vai digitar um texto na caixa de texto. Quando eu clicar no botão, eu insiro dentro da lista. Então vamos escrever um códigozinho JavaScript para isso. Salvar aqui, chamar de código.js. Todos esses códigos que eu estou fazendo, pessoal, vai ficar disponível para vocês lá na página do Dropbox, tá? É só vocês acessarem lá. Vou linkar aqui, vou colocar aqui o script. src. Código JS. Fecha o script. Pronto. Então eu vou pegar o botão. Quando eu clicar no botão, eu pego o texto que está aqui. E aí, pode até fazer assim, deixa eu ver. Eu não vou colocar ID aqui não, que a gente já usa o que nós aprendemos sobre DOM. Lógico, ia ficar bem mais simples se eu colocasse o ID, que eu simplesmente usaria getElementById. Mas eu vou deixar sem. E eu já vou fazer aqui, ó, deixa eu ver. Deixa assim. E aí a gente usa aqui, por exemplo, getElementByTagName, usa outras possibilidades. Então eu vou usar aqui o getElementById, document.getElementById botão. Aí quando eu clicar no botão, então pode ser o onClick, e aí eu atribuo aqui uma função, ou pode ser o add event listener, e aí a gente fala que vai usar o evento de clique e
coloca aqui a função que nós vamos utilizar. Então as duas formas vão ficar corretas. Eu vou colocar aqui um clique mesmo. Posso utilizar aqui uma função anônima, ou posso colocar nome na função. Pode ser uma função com function, ou pode ser um arrow function, então tanto faz. Então eu posso usar assim, function, abre e fecha parênteses, e aqui eu coloco o meu código. Ou, usar uma função de seta, eu faço, assim, né? Faço assim, escrevo menos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o texto que o usuário digitou na caixinha de texto, mas aí eu retirei o ID da caixinha de texto, então agora eu vou pegar todos os inputs que estão dentro do meu documento, e aí eu pego o primeiro input, tá? Que eu já utilizo aqui o get, então eu vou dizer aqui uma caixa, eu disse texto, recebe document, ponto, get element by tag name, aí vai ser o input, e dentre todos os inputs eu quero o primeiro input, ou seja, o input de índice 0. E deste input de índice 0, eu quero o value dele. Não é node value, tá, pessoal? É só o value. Node value é outra coisa, né? Eu quero o atributo value desse cara, e não o node value dele. Lembre-se que o node value de um elemento não tem, é indefinido. Beleza, depois que eu peguei, eu vou pegar aqui também, aí vamos já pegar usando o ID, porque fica mais simples, né? A lista. Então vamos dizer que let lista recebe document.getElementById lista. Então observe, tem formas diferentes de obter um elemento, né, com ID, que fica bem mais simples. Se eu não tiver o ID, tiver a tag, eu consigo obter com a tag, então tem outras possibilidades, né? Dá para pegar os irmãos também, pega o elemento pi, vai navegando para os irmãos, então dá para fazer várias formas. Deixei dessas duas formas aqui. O que mais? Então, quando eu clicar no botão, eu vou pegar esse texto, já peguei o texto está aqui, e vou inserir o texto como filho da UL, da lista aqui. Então, eu vou criar um LI recebe document, ponto, create element, o elemento LI. Aí depois eu digo LI, ponto, vou dizer assim, texto, no texto recebe document, ponto, create text node, e eu passo aqui como parâmetro a variável texto, que é essa variável texto que eu tinha aqui. E aí eu venho para cá e vou colocar o nó texto como filho do LI. Então eu vou dizer li.append tilde, e aí nó texto. E por fim, coloco o LI como filho da lista. Então lista.append tilde, e eu passo aqui o LI. E vamos ver se vai funcionar, né? Vou voltar aqui na página, pressiona F5, diminuir isso aqui. Esqueci de colocar um value aqui, né? Deixa eu já colocar aqui agora. Vamos colocar aqui olá, clicar no botão, tá aí. Bom dia. E observa que no inspetor de elementos, ele vai criando isso de forma dinâmica. Então aqui dentro da UL vai sendo inserido, né? E aí vai sendo inserido aqui, e aqui dentro tem um nó texto aqui. Vamos melhorar isso? Eu quero colocar também um botãozinho aqui do lado. E aí se eu clicar no botão, eu deleto esse elemento aqui. Então eu vou inserir, além do nó texto filho de LI, vai ter também um botão. Vai ser um input type text, que fica mais fácil de criar um button. Porque o button eu tenho que criar o button, né, se for a tag button. E tenho que criar um nó texto também, que vai dentro da tag button. Aí eu vou criar um input do tipo texto, que basta substituir o value dele, ele já tem um nomezinho lá. Então, vou criar aqui, pode ser que depois, eu crio um botão.
document, ponto, create element, vai ser um input. Aí com este input, eu tenho que modificar algumas propriedades dele, então posso falar assim, set attribute. E aí o atributo vai ser o atributo type, e o valor do atributo type vai ser button. E eu vou colocar também um input, ponto, set attribute, value, e vai ser remover. E pega esse botão e coloca como filho do li. Então li.append tilde, e aí botão. Observe que o li ele já faz parte da árvore de documento. Eu já anexei ele aqui, ó. Ele já faz parte da árvore de documentos. E agora eu vou anexar mais um filho nesse li. Né? Não tem problema. Isso aqui pode vir depois, assim como poderia ter vindo antes. Tá? Das duas possibilidades funcionam. Óbvio que a gente tem que ver também a questão da performance, porque aqui ele já vai renderizar a tela, e aí depois renderiza de novo. Então tem uma questãozinha também de performance, tá? Então, mando inserir. Opa, ficou faltando. Deixa eu ver aqui. Pressiona F12. Tem um L. Dentro da UL tem um LI. Dentro da LI. Não funciona. Ah, tá. Tem um errinho aqui, né? Input não definido na linha 10. Isso, né? Aqui está input. A string input. Tá errado mesmo. Vou voltar aqui. F5. Então, como vai inserir? A linha 11. Aqui eu chamei de botão e aqui eu chamei de input, né? Cada lugar eu chamei de um nome. Então, vamos substituir. Tudo botão. Ó, aí tem um botãozinho remover, que por enquanto não faz nada. Né? Então, vamos criar uma função que vai fazer o seguinte. Ó, deixa eu pressionar F12 aqui. Ó, este é o botão remover. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o pai dele. Quem é o pai? O li. E remover o pai. Ele não vai se auto-remover. Ele vai remover o li, que é pai deste botão aqui. E quem remove o pai? Quer dizer, quem remove um elemento? Quem consegue remover o li? O pai dele. Ou seja, a UL vai mandar remover este li aqui. Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Eu vou criar uma outra função separada para não ficar confundindo aqui, para não virar bagunça, tá? Então eu vou criar aqui, eu posso usar já uma função uma função arrow function, mas vai ter nome sim, eu vou dar um nome aqui para ela de remover mesmo, remover. Aqui, aí opa, faltou sinal de igual. E aqui eu vou fazer o seguinte, este botão, aí eu posso falar aqui, o botão no evento onClick recebe o remover, ou eu posso falar o botão no evento, no add event listener, aí clique, aqui é a string clique, e aí vírgula, remover, né, eu posso fazer assim também, ou posso falar aqui, ó, botão, ponto, set attribute, aí qual que é o atributo que vai ser setado? O atributo de clique, seria mais ou menos como se eu viesse aqui no botão e colocasse aqui, onClick e aqui a função, né, aqui o códigozinho JavaScript, né, inline. Então, eu venho aqui, coloco o evento onClick, recebe o remover, tá? Já que a gente está usando Doom, estudando sobre o Doom, eu vou deixar com set attribute, tá, pessoal? Mas nada impede que vocês utilizem de outras formas, funciona da mesma forma. Vamos só testar para ver se realmente está funcionando. Vou colocar um alert aqui. Oi. F5.
Vou mandar inserir, clico no botão, tem um erro, né? Deixa eu ver. Não tem erro nenhum, só não fez funcionar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar diferente. Não, dessa forma não vai dar, vamos fazer diferente mesmo. Não vou fazer usando 7 atributos, tá? Vamos fazer lá usando, por exemplo, com um clique. Então, ao invés de usar isso. Porque senão eu teria que atribuir somente, por exemplo, aqui o alert oi. Né? Deixa eu fazer aqui. Seria isso aqui. Deixa eu ver aqui. F5. Aí sim, né? Funciona. Porque aqui... Opa, ficou até... Inserir. Oi, ok. Aí aqui fica até indefinido. Não, vamos fazer diferente. Opa, mas é esse aqui... Não, é o remover, né? Tô falando... Não, tá errado, né? Não, vamos fazer da outra forma. Porque tá chamando aquele oi no momento que eu clico aqui. Não é isso que eu quero. Não, aqui ele já está chamando a função. Eu não quero chamar a função no momento que eu clico neste botão. Aí ele está chamando a função. Não é isso que eu quero. Então vamos fazer diferente. Não vamos usar os 7 atributos, não. Vamos usar aqui já ou onClick ou onClick ou add event listener. E aí eu atribuo aqui o remover. Isso. Aí vamos lá, vamos pressionar F5. Inserir, beleza? Aí quando eu clico em remover, aí sim ele mostra, né? Vou digitar outra coisa aqui, clico em remover e ele mostra. Outra coisa que a gente tem que observar é o this. Deixa eu colocar aqui um console. Não, pode ser o alert. This. Que é este elemento. Quem é este elemento aqui? Quem é que está chamando esse método aqui? E aí vamos observar isso aqui, para vocês verem a diferença de utilizar o ArrowFunction para usar um function normal, tá? Então, inserir. Quando eu clicar aqui, ó, observe que aqui ele está chamando o Object Window. E agora, se eu ao invés de utilizar isso aqui, se eu fizer um function, uma função normal usando function, né? Pressionar F5, inserir, clicar em remover, ó. Já é o input que está chamando isso aí. Então, existe uma diferença entre usar function, usando a palavra-chave function, e usar a função de seto, usar ArrowFunction. Existe uma diferença nesse contexto desse cara aqui. Tá? No nosso caso, pessoal, eu quero saber quem é o botão. Eu quero saber quem é este botão. Por quê? Porque eu vou remover o pai dele, o li. Então, eu quero saber quem é esse botão. Por isso, eu vou utilizar não ArrowFunction aqui nesse caso. Aqui nesse caso, não vou usar ArrowFunction, porque o contexto dele é que ele está me falando que é o window, ou seja, onde o código está. Né? Então, onde o código está? Ele está dentro do window. E aí, quando eu uso ArrowFunction, o contexto, o this, é onde ele está. E já quando eu uso assim com function, o contexto é quem chama ele. Quem vai chamar ele é este botão aqui. E aí o this vai ser este botão. Então é diferente. Usando function, quem é o this dele? É onde eu chamo. Quem vai chamar é este botão, então o this é este botão. Quando você usa ArrowFunction, aí o this é onde está o código. Onde é que está o código? Ele está dentro de algum objeto? Não, ele está dentro do window, da janela. Tá? Então essa é a diferençazinha, uma das diferenças entre function e o ArrowFunction. Tá? Então aqui vai ficar function assim, porque eu sei que o this é este botão aqui. Tá? Só para ter certeza, isso mesmo, beleza? Aí, sabendo então quem é este elemento, esse this aqui, ó, tanto é se eu fizer aqui this, ponto, value, recebe, olá. Então, quando eu clicar, ó, ele já modifica. Cliquei, modifica. Cliquei, modifica. Então, este this aqui é este botão.
Aí, tendo este botão, deixa eu ver aqui, tendo, por exemplo, este botão, quem é o pai dele? O LI. Então, eu vou falar assim, let pai recebe o this.parent_node. Então, se você colocar aqui agora um alert pai.node name, nós vamos ver que é o LI. Então é o LI, tá? E aí eu quero remover este LI. Né? Como é que eu vou remover este LI? Eu posso falar aqui pai.parentNode, porque quem remove é o nó pai. Então parentNode.remove child, remover o filho. Qual filho? O próprio pai. Pronto, F5. Então, nesse exemplo, assim, gente, já dá para ver várias das propriedades do Doom que nós estudamos, né? Vamos lá, vamos colocar alguns exemplos aqui. Olá. Oi. Como vai? Bem. Aí, por exemplo, quero remover o como vai. Clico aqui, removi. Quero remover o olá. Clico aqui, removido. Quero remover o bem, quero remover o oi. Né? E se eu observar aqui, o inspetor aqui, a UL agora está vazia. Se eu inserir, já estou inserindo aqui. Né? Aí esse cara tem um evento, e esse evento, na hora que acontece, remove ele. Né? Funcionando aqui certinho. Lógico, dá para melhorar o aspecto visual, colocar um CSS e tal, né? Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia. Ó, e de exercício para vocês, pessoal, vou fazer o seguinte. Vamos supor aqui, ó, vou colocar aqui bem. Olá. Como vai? Eu quero que, além do botão remover, vocês coloquem aqui um botão trocar ou substituir. Para quê? Quando eu clicar no botão trocar, eu troque essa mensagem aqui por outra mensagem que vai estar numa outra caixa de texto. Insere uma nova caixa de texto. Aí, quando clicar no botão trocar, substitui esse texto pela mensagem do trocar que vai estar aqui. Então, só acrescentar mais um botãozinho para cada um desses LIs aqui. Beleza? Então, por enquanto é isso. Um abraço. Até a próxima.